A análise do Danilo, eu até parabenizo, porque é uma análise que vai além da vitória, porque eu acho que a vitória do Palmeiras foi legítima. Acho que a arbitragem foi bem, e é muito difícil apitar o jogo no Allianz Parque hoje em dia, para qualquer ser humano, né? Existe, de fato, uma atmosfera contra muito grande. Acho que o Klaus vai ter problemas agora para entrar na lista da escala de jogos do Palmeiras, assim como os outros principais árbitros do Brasil tem agora, né? O Palmeiras contra o Daronco, contra o Wilton, contra o Voaden, agora contra o Klaus, e vai ficando nessa situação. O comunicado do Palmeiras pós-jogo é patético, né? Para justificar a não entrevista do Abel e de um jogador dizendo erros de arbitragem. O Palmeiras cria instituição, cria essa atmosfera. Na Libertadores isso não pega, porque são estrangeiros e é uma coisa diferente na quarta-feira, mas ele cria nesse ambiente nacional essa situação para quem vai lá tentar apitar um jogo. E acho que o Klaus foi bem. Quando não foi bem, a linha do VAR no impedimento ajudou. O São Paulo não tem o que reclamar de arbitragem, não reclamou de arbitragem. Né? Nem o técnico interino, nem o Lucas e tudo mais. Eu acho que o São Paulo tem que lamentar a falha do seu goleiro na última bola do jogo. Né? A estratégia de jogar com um time reserva, eu acho que fez certo sentido. O São Paulo estava numa situação muito parecida com a do Flamengo, né? De um pequeno intervalo entre as partidas de quinta e de ontem, sendo que o São Paulo ainda jogava às 4 da tarde e estava calor de novo em São Paulo e não à noite, então um intervalo um pouco menor, e no gramado sintético onde ele normalmente sofre. Né? Ontem sofre, às vezes, uma coisa completamente aleatória, como foi ontem a contusão do Ferreirinha e a lamentável queda lá do Patrick depois da cama de gato do Estevão. Né? Ainda bem que o Patrick parece que só o ombro, de fato, teve um problema, mas não teve nenhum problema na cervical e nem na cabeça. Né? Mas foi uma queda muito feia depois de uma cama de gato, que é sempre um lance muito perigoso no futebol. E o São Paulo, com os reservas e com essas lesões, foi costurando um time. No final do jogo, colocou a maioria dos titulares, empatou o jogo e jogou para ganhar o jogo na parte final, tentando ganhar o jogo. Aí, a partir da expulsão do Luciano, o empate serviria. E foi assim que. E acho que o Klaus deu os acréscimos corretos. Ficou parado pelo VAR, pelo atendimento ao Patrick. E aquele um a mais depois, né, que é o minuto a mais depois, dependendo do lugar, se dá, dependendo onde está a bola no campo, né? Talvez se fosse lateral para o Palmeiras e não escanteio, o árbitro acabasse o jogo, né? Mas teve o escanteio, a bola continuou, teve um segundo lance, e aí no segundo lance o Rony cruzou, o Rafael falhou e o Flaco fez o gol de cabeça. O São Paulo, eu acho que, Tironi, talvez o Danilo falou, né? Para o Palmeiras, a vitória vale mais que 3 pontos. Esses 3 pontos, ou esse 0 ponto do São Paulo no Allianz, talvez minem as chances do São Paulo de sonhar com alguma coisa no brasileiro. Mas convenhamos, para um time que está em 3 frentes e que não tem exatamente um elenco. Né? Ontem não tinha volante para botar um time reserva, um elenco muito, muito substancioso, seja pretensão demais. Então, acho que o São Paulo agora se dedica às Copas. Tem sorteio da Copa do Brasil na terça, tem o Nacional na quinta. E no Brasileiro vai tentar ficar entre os 6 ali, né? Para, se der tudo errado nas Copas, ele pelo menos ir a Libertadores via Brasileiro. E acho que a derrota, fora as sequelas físicas, Ferreirinha e Patrick, ela não traz tantas situações, tantas mazelas como a derrota do Flamengo para o Botafogo no Clássico. Né? Não é uma derrota que acarreta crise, embora seja muito dolorido perder na última bola do jogo, com 13 de acréscimo, como você joga com os reservas e está com um a menos no jogo. Sempre perder nesse momento é péssimo e ganhar nesse momento é sublime. Sobre o que aconteceu depois do jogo, acho que o Danilo passou um pouco e é ridículo, é lamentável. E acho que esse ambiente que tem acontecido entre os dois clubes
Tem uma pequena diferença dos estádios, até pela característica deles, né? O Gandula, para dar um exemplo, no Morumbi, ele não é tão atuante assim, né? Porque tem a pista de atletismo, ele vai para lá, vai para cá. O Palmeiras é tudo muito perto, né? Mesmo uma comemoração de gol de um bico na bandeirinha, no Morumbi ele tem escape. Então, são atmosferas diferentes. E o Luciano, mais uma vez, não entendeu onde ele estava, né? Ele sempre faz o gol importante, decisivo, mas muitas vezes ele não reflete depois do gol marcado. Pois é, né? Olha, me lembrei daquela coisa que eu falei que o Gandula no Maracanã pegava. Era Puçá. O nome do negócio? Puçá. Puçá é uma espécie de uma redinha que você vai pegar siri. Já pescou siri, não? Não. Quem vai pescar siri vai... Não, é verdade. Você vai com Puçá e o ferro e o Puçá vai pegando. E no Maracanã ficava um bambu e Puçá. Pegava a bola, caía no poço. O Mauro Aqui, sabe bem disso. O Mauro já foi frequentador da geral. O Gandula pegava, aí depois de um tempo o Puçá deixou de ser necessário. O próprio Geraldino pulava no fosso, pegava a bola e devolvia. Antes fazia umas embaixadinhas ali, brincava um pouco com a bola. Mas tinha isso, sim. Acabei de pesquisar aqui, ó. Define-se como Puçá, também conhecido como gererê, coador ou sarrico. Um apetrecho de pesca confeccionado com rede e ensacador instalado em uma armação em forma de aro. Tá aí. Esperando as imagens do âncora pescando siri lá no Espírito Santo com o Puçá. Posse de bola também é cultura. É isso. Mas isso aí cabe nessa conversa do Arnaldo. O Arnaldo explicando as diferenças de um estádio para o outro, de um campo para o outro. Cabe bem essa colocação aí. Vê como os tempos mudam, né? E eu gostei de duas observações. Essa do Danilo também, falando do jogo, do o que representou para o Palmeiras. E essa coisa que eu não tinha ainda me atentado para isso que o Arnaldo colocou. Essa coisa do muito próximo e de muito espaço, né? Na comemoração, Gandula, etc, etc. Mauro, sabe um detalhe? Em tese, nas arenas, tem muito escape. Só para dar mais uma ilustrada, Juca. Em tese, nas arenas, não precisa de Gandula. Não precisaria, porque você não tem... A bola não vai longe, né? Ela bate na parede e volta. O Gandula ele foi criado para fosso, para a pista de atletismo, porque a bola vai longe. Só que, nessa circunstância, o Gandula acaba, num ambiente mais fechadinho, ele acaba sendo um elemento do jogo, né? Literalmente um elemento. Os gandulas do Allianz, Arnaldo, eles têm toalha para secar a bola, para o Marcos Rocha poder jogar a bola sem escorregar. Perfeito, Danilo. Nada é por acaso, eles são elementos do jogo. E nas aulas do Filipão, o Gandula jogava a bola dentro do campo. Eles precisavam fazer regime alimentar. Estão todos eles um pouco gordinhos, acima do peso. Mas já que tocamos numa trama que envolve oligarcas russos, empresários americanos, cineastas americanos, que é a matéria do Lúcio de Castro, chamo a atenção também para a matéria do UOL, que entrou nesta manhã, 5h30, do Josmar Josino, mostrando, mais uma vez, ligações ou suspeitas de ligações do PCC com o Esporte Clube Corinthians Paulista, desde a gestão do Ílio Monteiro Alves. Não é uma coisa apenas de Augusto Melo, é também do Ílio Monteiro Alves. Vou passar a bola já para falar do Flamengo, do Corinthians, mas antes, Mauro, queria que você desse um panorama sobre esse clássico em São Paulo, envolvendo as seguintes questões. Primeiro, a confusão que aconteceu no final, isso tudo que o Danilo também já mostrou, eu nem sabia dessa história do sistema de som também falando. O Luciano, que de novo, ele repete o que ele tinha feito outro dia, ele dá um bico na bandeirinha, ele parece aquele peixinho do Nemo, né? Que ele esquece as coisas que aconteceram e faz de novo, e aí expulso de novo. Olha o Puçá aí do âncora. A Dolly, ele parece a Dolly. Ele fez ano passado, tomou o cartão, fez de novo ontem, a mesma coisa. E o Rafael, que falhou, o goleiro da seleção, Mauro. Dolly. O Mauro, o cara vê o... olha onde o âncora vai buscar a inspiração. Foi boa essa, foi boa. Ainda mais no contexto do Puçá, ficou perfeito. Assim,
o Luciano é assim, né? Tem um lado legal nisso, né? Ele vibra pra cacete quando faz o gol e tal. Acho isso legal. Ele faz o gol e ele sabe a importância do gol, o clássico, essa coisa toda. Mas pô, tem essa bobagem de que não pode chutar bandeirinha, não pode comemorar gol, não pode fazer nada, não pode mandar a torcida ficar quieta. Isso é uma chatice que preocupa a CBF, que passa essas determinações, mas não faz nada com relação a quem fica à beira do campo. Pela regra do jogo, só uma pessoa pode ficar à beira do campo. Essa pessoa é o técnico. Eventualmente, se ele não estiver, pode ficar um outro representante da comissão técnica. Vai lá, fala e sai. Fica todo mundo. Ficam vários personagens, ficam 2, 3 ao mesmo tempo, em diferentes clubes, quase todos. E a súmula do jogo, ela, assim, não é possível, gente, que um auxiliar técnico chegue à beira do campo e faça o que fez, segundo a súmula do Klaus, o auxiliar técnico do Palmeiras. Não dá. É só ler. É absurdo, é bizarro. Qual a finalidade desse profissional? Ele está ali para quê? Para auxiliar tecnicamente ou só para ficar discutindo com o árbitro? E não houve nada, a arbitragem foi correta. Não teve nada, não houve nada para esse escândalo todo. E um detalhe que pouca gente percebeu, na hora que o Luciano comemora o gol, tem um camarada, que eu não sei se era gandula ou elemento lá do carrinho, do carrinho que vai buscar o jogador que se machuca, que está ali discutindo, falando. Quando a câmera próxima mostra de perto o Luciano, tem um cara ali, do lado, ali, com o uniforme do Palmeiras, não sei se ele era gandula ou o cara do carrinho maca, né? Falando alguma coisa para o jogador ali, tipo, questionando. O cara não tem que fazer nada disso. Já que o Trajano lembrou os tempos antigos do Maracanã, os gandulas do Maracanã eram garotinhos. E os garotinhos eram super disciplinados. Entravam, chegavam no centro do campo, cumprimentavam o público de um lado, do outro, tal. Cada um ia para o seu canto. Eles não podiam nem chutar a bola. Só podiam pegá-la com as mãos e devolviam. Não faziam mais nada. Pegavam o pulsar, pegavam a bola que caía no fosso. Cara, de tempos para cá, cada vez mais marmanjos que ficam ali fazendo outras funções. A CBF poderia regulamentar isso também. Porque, como disse o Arnaldo, são elementos do jogo. Eles não têm que ser elementos do jogo. E aí tem de tudo, né? Personagens ali diversos dentro do campo. Olha, muito bagunçado aquilo lá, muito varzeando, um negócio, sabe? Muito vergonhoso aquilo lá. E a gente está meio que aturando isso e se acostumando com isso. E muito pela omissão da CBF. Se a CBF fosse rigorosa com respeito à regra da área técnica, permitindo que apenas um elemento fique ali, os demais todos sentados, e quem se levantar, que tome cartão amarelo, vermelho, diabo que for, melhoraria. Mas ela é rigorosa com a comemoração do gol, com o Luciano que chuta a bandeirinha ou pede silêncio. Quando, muito pior do que o Luciano pedindo silêncio, é pressão em cima de árbitro de quarto árbitro o tempo todo, reclamando, falando. Ou seja, isso precisa acabar. Tem que ser reduzido. A CBF tem que fazer alguma coisa. Alô, CNM, acorda.